A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz fora do púlpito. Eu sou o irmão Alan Dinalho, estou aqui com o pastor Gersino e nós estaremos tratando de mais um assunto muito relevante e muito bacana. Mas antes de a gente começar essa nossa live, você já conhece o nosso canal no YouTube da AD Semeando Paz? É muito fácil de você conhecer. Basta você digitar na pesquisa do YouTube AD Semeando Paz. Lá você vai ter acesso a clipes musicais, as gravações dos nossos cultos e as nossas lives anteriores. Lá você deixa o seu joinha, se inscreva para você não perder nenhum dos nossos vídeos e comenta bastante. É muito importante a sua participação no nosso canal do YouTube, que nos ajuda a crescer, nos ajuda a alcançarmos mais pessoas através da mensagem de Deus. Também nós temos uma página no Facebook. Olha aí, pelo Facebook, basta você digitar AD Semeando Paz no Facebook, que você consegue também acessar a nossa página, deixar o seu curtir. Lá na nossa página você vai acompanhar o término, a fase de acabamento da construção do nosso templo sede. Se você quiser também nos ajudar nessa fase de acabamento, é muito fácil. Aqui no link, assim que a gente publicar no YouTube, também no link da página do Facebook, você tem lá o linkzinho para você clicar e fazer a sua doação e nos abençoar para nós terminarmos essa obra que vai ser uma bênção para a cidade de Divinópolis. Nós temos também pelo Instagram, nós estamos transmitindo também no @ADSemeandoPaz. Então, siga-nos no Instagram para que você não possa perder nada e nenhum dos nossos conteúdos. Eu estou aqui com o pastor Gersino, que é pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Semeando Paz e também pastor da congregação do Catalão. Ele é psicólogo, escritor, conferencista e terapeuta familiar. O pastor Gersino também tem as suas redes sociais para você poder estar acompanhando pelo Instagram, @psicólogogersino, pelo Facebook, Gersino Gomes, só você digitar na pesquisa do YouTube, do Facebook, melhor dizendo, e pelo Twitter, Gersino_L. Além dessas redes sociais que a gente passou, ele também faz atendimento, tanto para terapia como psicólogo, pelo WhatsApp, não é isso mesmo, pastor Gersino? Isso, boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos à disposição, Ana. Nós atendemos via chamada de vídeo de WhatsApp pelo número 379-8802-9256. Este número também é um número que as pessoas podem nos contactar para fazer uma palestra na igreja, para casais, na área de educação. Nós atuamos, eu e minha esposa atuamos há muitos anos ministrando na área de casais e na área de educação. Então, se quiser contratar uma palestra para essas áreas, basta mandar para nós as informações, o pedido de informações, melhor dizendo, pelo 379-8802-9256, ou se quiser adquirir os meus dois últimos livros, Bodas, Tradições e Significados para o Casamento, que é um livro excepcional para quem trabalha com casais e família, e está à disposição. E o último livro, que é o livro Família em 13 Atos. São 13 lições para estudos bíblicos com a família. Então, se você querendo adquirir esses dois volumes, basta mandar o pedido pelo 379-8802-9256, ou se quiser fazer a terapia, também só falar conosco, nós agendamos de qualquer parte do Brasil. Isso mesmo, pastor Gersino? Então, siga o pastor Gersino nas redes sociais e entre em contato com ele, caso você precise de um atendimento ou conheça alguém que precisa de um atendimento, manda aí o número dele, as redes sociais, que ele estará atendendo em nome de Jesus. Se você quiser nos seguir também nas redes sociais, pelo Instagram, @AlanDinalho, pelo Facebook, AlanDinalho, e pelo YouTube. Eu tenho um canal juntamente com a minha esposa, que é o canal do Casal PIA. Só você digitar na pesquisa do YouTube, Casal PIA, você vai ter acesso ao nosso canal, aí você se inscreve, assiste os nossos vídeos, deixa lá o seu joinha, comenta bastante, que vai ser muito importante para nos ajudar a crescer. Pastor Gersino, animado para mais uma live, mais um tema muito bacana, nós vamos falar. Apesar do calor, Apesar do calor, nós vamos falar de um tema bacana. Prontos. Então, se você estiver aí nos acompanhando, já corre aí, já pega sua água, já deixa aí do lado do seu computador, pastor Gersino, do celular, para você poder estar acompanhando a nossa live, que vai ser uma bênção nessa noite, em nome de Jesus. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com um determinado número de motoristas, pastor Gersino, e foi perguntado a eles quem se achava melhor na direção
do que a maioria dos outros motoristas. 80% dos participantes responderam que dirigiam melhor do que a maioria das pessoas. Bom, não é preciso nem dizer que estatisticamente isso é impossível, pois a média representa a maioria das pessoas. Então apenas algumas pessoas podem estar definitivamente acima da média. Esse estudo representa como muitas vezes nós pensamos que somos melhores que outras pessoas em determinados aspectos, mas acontece que na maioria dos casos isso não é verdade. Na maioria dos casos nós estamos na média, portanto somos medíocres. E como podemos deixar a mediocridade e viver acima da média? Na live de hoje nós trataremos o tema Viva acima da mediocridade. Pastor Gersino, para nós já começarmos essa live bem bacana, quando as pessoas veem essa palavra mediocridade, já acham que é um palavrão, né? Já acham que está xingando alguém, já acham que é uma coisa muito ruim. Então explica pra gente o que seria então a mediocridade. A gente precisa, primeiramente, fazer esse esclarecimento, até porque a gente se ofende, né, sem entender, porque é uma palavra muito forte, né? Se alguém chegar para mim e disser, você é um medíocre, aí eu posso, se não tiver entendimento da palavra, me sentir ofendido. Entretanto, quando a gente busca o sentido, a mediocridade representa a média, né? E aí a gente vai ver que uma pessoa medíocre é aquela pessoa que poderia, entre aspas, confortavelmente dizer, estou dentro da média. O que nós precisamos e que nós iremos falar hoje nessa live é até que ponto compensa viver na média. Que interesse nós teríamos de viver na média, né? O que nós poderíamos fazer para sair dessa média, né? O que essa média faz conosco? E é interessante, a gente aprendeu desde, a gente como estudante, né? Se você pegar, quando os alunos do ensino médio começam a entender a questão da média, e até faculdade, etc., fala assim, não, estou na média. A média passou? Não, essa média dá para passar. E aí vai se contentando com essa média. E muita gente tem atraso de vida exatamente por se contentar com essa média, né? Então vamos falar sobre essa mediocridade, que significa estar na média. A nossa intenção é alavancar pessoas. Falar, você pode muito mais. Estar acima da média, né? Estar acima da média. Então, como o senhor disse, a grande parte das pessoas, elas vivem, então, buscando essa média, né? Tanto nas faculdades, nas escolas, na vida profissional, todo mundo quer ficar ali mais ou menos equiparado. Mas então a média não seria um bom lugar para todo mundo estar? Não, a gente, quem almeja alguma coisa, aí nós precisamos entender o seguinte, que temperamento é o meu, que tipo de pessoa que eu sou, o que eu idealizo, é preciso a gente entender isso. Nós, fazendo um contraponto com o mundo que a gente vive, que é um mundo altamente competitivo, então você percebe o seguinte, existe, antigamente, vamos pensar, quando eu me formei no meu primeiro curso superior, na minha primeira graduação, a minha primeira graduação, que foi há 20 anos atrás, depois já tenho uma graduação. Depois veio uma segunda graduação. Hoje você percebe o seguinte, que isso tornou-se pouco. Tornou-se pouco. Antigamente, quando eu era adolescente, ter a 8ª série era espetacular. Depois o 2º grau, quer dizer, as pessoas que tinham estavam na média. Mas a mediocridade ou estar na média, na verdade é uma armadilha para nós. A gente, psiquicamente, a gente entra na chamada zona de conforto. E isso traz um grande prejuízo, porque nós vamos estar sempre dando o mínimo de nós. Então, a questão da média, a questão da mediocridade, ela é péssimo para quem almeja coisa grande. Para quem almeja coisa grande, tem que entender, estar na média é um péssimo lugar. Precisa pensar nisso. Bom, existe um dito muito famoso, pastor Gersino, que a gente conhece as árvores pelos frutos, né? Exatamente. Se a gente quiser identificar alguém que está
na média, alguém que é medíocre, como que a gente consegue identificar essa pessoa? O que essa pessoa fala muito, vamos pensar assim? Então, aí nós vamos pensar e já vamos falar também para cada um fazer uma autoanálise, né? Se nós fizermos, aí a gente tem que pensar o seguinte, Alan, o quanto nós gostamos de estar nessa zona de conforto. Às vezes a pessoa já está percebendo que nós estamos só ali patinando e nós não estamos percebendo. Então, quando a gente se pega falando determinadas coisas, aí a gente vai entender que a gente às vezes está mediano, está medíocre. Então, tipo assim, olha, se tem um teto para morar ou para comer, tá bom demais. Aí eu pego o exemplo de um amigo que veio do norte de Minas para cá, há 25 anos atrás, e quando a gente falava sobre os céus, sobre todas as belezas do céu, sobre tudo que Deus tinha para oferecer no pós-arrebatamento da igreja, né? Ele, do norte de Minas, muito engraçadamente, ele dizia o seguinte: moço, eu posso estar debaixo da marquise lá, tá bom demais. Não precisa nem de coroa, não, um araminho só na cabeça. Então, é claro que ele falava isso em tom de brincadeira. Mas a gente tem que entender o seguinte, tudo que Deus tem, e eu ministrava no culto ontem à noite, e teve uma frase do pai do filho pródigo, que ele diz para o filho mais velho o seguinte: tudo que eu tenho é seu. Então, se nós entendermos o quanto Deus tem para nos oferecer, nós não vamos nos contentar com a mediocridade. Então, uma frase como essa, ou aquela pessoa que diz o seguinte: eu não nasci para arriscar, não. Esse negócio de grandes projetos, aí fala assim, uma frase até que não está dentro aqui: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Né? A pessoa está falando isso. Ou, os sonhos só nos trazem problemas. Se alguém diz: escuta, por que você não sai desse emprego? Tem uma empresa grande contratando. Não, lá tem pressão demais. Não dá para a gente crescer sem sofrer pressão. Não dá no mundo atual da gente viver sem a gente entrar num processo de competitividade. Eu posso escolher um curso que seja o curso mais fácil de fazer, mas eu termino aquele curso, pego um canudo com uma mensagem lá, que nem é o certificado no caso, né? Ou depois pego o diploma e aquele diploma vai para um quadro na parede. O diploma está na parede e eu estou na cadeira que eu sempre estive. E isto é aceitar a mediocridade. Então as pessoas que começam a dizer isso: eu sou mais um espectador da vida do que um realizador. Rapaz, todos nós, dentro de uma perspectiva divina, nascemos para ser protagonistas. Todos nós. E Deus buscou levantar protagonistas desse mundo. Deus buscou isso. Então lá no passado Deus sempre chamou uma pessoa dizendo o seguinte: escuta, seja protagonista dessa sua época. Atos, Lucas, no livro de Atos, Lucas vai dizer acerca de Davi, que Davi, dentro da sua geração, ele fez a diferença. Quer dizer, ele foi protagonista. Então nós temos muitos que se contentam em ser o ator coadjuvante, aquele que aparece em 3, 4 cenas, e que ninguém se lembra que ele fez parte daquele filme. Agora tem aquele que ou é o protagonista ou é o antagonista, né? O antagonista é o cara que é o inimigo, é o cara que vai competir com o protagonista do filme. Então os dois ali estão exercendo dois papéis de extrema importância, de relevância, né? Então é preciso da gente sair desse estado de letargia e falar o seguinte: olha, deixa a mediocridade para os preguiçosos. Eu quero algo mais. E aí entra uma outra coisa, que é a pessoa que olha para a sua idade e fala assim: não, eu não, já passei dos 70, né? A pessoa olha para a idade e fala assim: eu passei dos 70. E aí eu pego o exemplo do pastor, presidente de honra da Assembleia de Deus Semeando Paz, pastor Davi. Pastor Davi já está nos 80, ou está entrando nos 80,
o pastor Davi está fazendo faculdade, lá em Contagem. Quer dizer, aceita a mediocridade? Ele poderia dizer o seguinte: eu sou aposentado, minhas filhas, no caso ele só tem filhas, minhas filhas estão criadas, cada uma já tem a sua profissão, eu agora curti a minha aposentadoria, trabalhei a vida toda. E na igreja ele poderia dizer a mesma coisa: escuta, eu já sou um pastor, que eu já cumpri o meu papel, então agora o que eu preciso é apenas descansar. Mas ele não aceita isso. Então, viver acima da mediocridade é não ser conformado, é querer algo mais. Quer dizer, enquanto eu estiver respirando, a possibilidade de fazer algo, de deixar a minha marca. Bom, você que está nos acompanhando aí, já manda sua pergunta, seu comentário, para a gente poder estar interagindo. Manda sua pergunta que a gente vai estar respondendo aqui, dentro desse tema, desse assunto que é vivendo acima da mediocridade. Bom, o senhor comentou acerca de alguns exemplos e quando a gente fala sobre mediocridade, a gente às vezes pondera sobre a parte profissional, sobre alguns outros aspectos, mas vindo um pouquinho para o nosso jardim, vamos pensar assim, no cristão, ele pode viver uma vida medíocre? Ele corre o risco de viver a vida medíocre, né? Aí é interessante a gente ver o seguinte: a Bíblia é talvez o livro mais desafiador que existe. A Bíblia, ela nos desafia do Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia nos desafia. Então lá no livro do Gênesis, a Bíblia desafiou Caim e Abel. Antes deles, Deus desafiou Adão e Eva a terem uma vida muito melhor do que a que eles optaram por ela. Foram desafiados lá. E aí a Bíblia vai desafiando. Vamos pensar sobre a conquista de Canaã, quando Deus não estabeleceu um limite. Olha como que Deus, ele é contra a mediocridade. Deus falou assim: vou enviar vocês, vou tirar vocês da escravidão egípcia e vou dar a vocês de presente uma terra que mana leite e mel. Eles poderiam perguntar o seguinte: Deus, qual é a extensão dessa terra? Qual é a largura, qual é o comprimento dessa terra? Deus não dá isso. O que Deus fala? Onde vocês colocaram o pé de vocês, será de vocês. Está vendo que Deus falou assim: se vocês não se contentarem, vocês terão sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então Deus, ele nos entregou a sua palavra como desafio. E existem cristãos que eles vão pensar o seguinte: eles acreditaram que por terem aceito Cristo como Salvador, eles já alcançaram o máximo. E Deus, ele não quer isso. O Senhor Jesus Cristo, ele não quer isso. Vamos ler o livro de Atos. Você pensou uma igreja que era composta por tão poucas pessoas, quando o Senhor envia o maior número, o maior número foi 120, né? Ele envia os 70, depois o Senhor envia mais gente. Mas vamos pensar, depois da morte de Jesus, quantas pessoas estariam naquele cenáculo? E aí, quando o Espírito Santo desce, eles têm a primeira pregação, na primeira pregação de Pedro, uma colheita com mais de 3.000 almas. E aí mesmo assim o Senhor falou assim: não é só isso não. Vocês vão, aqui é Jerusalém, é Judeia, é Samaria e até os confins da terra. Então a Bíblia vai sendo para nós o livro que nos instiga a sair da mediocridade. Então o cristão fala assim: escuta, eu aceitei Jesus como Salvador. Qual é a próxima etapa? Olha, eu preciso dar testemunho para as pessoas, eu preciso fazer uma confissão pública de fé, eu preciso passar pelas águas. Olha, eu preciso ter uma vida de maior confiança com Deus, de maior comunhão com Deus. Eu preciso buscar o batismo do Espírito Santo, eu preciso ter acesso aos dons do Espírito Santo, eu preciso crescer ministerialmente. Então é infindável, é infindável. E
A carta aos Hebreus, lá no capítulo 6, versículo 9, olha só o que está escrito. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então só essa palavra aqui é uma palavra muito forte. É como se aquela igreja tivesse parado no tempo e tivesse dito o seguinte: olha, já produzimos muito. Aí o escritor da carta fala assim: nós estamos esperando coisa melhor de vocês. Então a gente precisa entender que Deus nos criou potencialmente capazes de fazer coisas extraordinárias, e Jesus falou: vocês farão coisas maiores do que essas. Então, potencialmente, nós podemos fazer coisas maiores. Porém, nós esbarramos numa série de coisas e nos contentamos com aquilo que está proposto ali pelo nosso convívio familiar, está proposto pela condição que a gente vive, pela própria igreja, né? E depois, aí vai dizer, espero coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Depois, a palavra de Deus, lá no profeta Isaías, ele vai falar assim, ó, mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Então, olha só, Deus sabe que as pessoas influenciadas, ou as pessoas sob a afetação do pecado, essas pessoas tornam-se pessoas fracas. Às vezes não conseguem projetar o que elas poderiam projetar, que é o que Deus fala através do profeta Jeremias. Escuta, sou eu que sei o pensamento que tem sobre vós. Pensamento de torná-los grandes, prósperos, abençoados, etc. Né? E nós às vezes não estamos alinhados com Deus. Existe hoje, e por isso que a igreja às vezes oscila, cristãos medíocres, cristãos que aceitam a média, cristãos que têm uma vida que não consagra a Deus, e às vezes falam assim, não, tem gente muito pior do que eu. Eu estou mal, mas o fulano de tal está adulterando, o fulano de tal está falando mal dos outros, o fulano de tal não está pagando as dívidas. Então a gente pega essas coisas que muitas vezes causam impacto na gente, né? Vamos dizer, nós temos uma mulher agora que eu nunca ouvi, por exemplo, um hino dela. Eu falo assim, vou parar para ouvir o hino dessa mulher. E essa mulher, de repente, comete, não é que ela comete, está em fase investigativa, né? Então a gente tem que entender isso, tá, gente? Quando está em fase de investigação, a gente não pode falar que cometeu, é claro. Então, a mulher suspeita de ter cometido um crime, os outros falam assim, não, mas olha só, ela diz que é crente e cometeu esse crime. E aí, às vezes, eu falo assim, não, eu não estou tão mal assim, não. Olha, fulano de tal, até isso ela fez. Eu preciso tentar usar como paradigma, o modelo que eu tenho para usar, não é modelo de Alana, nem de Gersina, nem de Vinícius, nem de Pano, nem de Lourenço, nem de Marta. O modelo é Jesus. E ele é perfeito. E a Bíblia nos fala, escuta, vocês podem chegar a essa condição do Senhor. Então eu preciso ter esse alvo. Jesus viveu acima da mediocridade. E eu preciso buscar isso. Você até chegou a comentar um pouco sobre a parte da conquista de Canaã. E até a gente sabe pela história que Caleb, ele escolheu uma terra que havia mais dificuldades, ao invés de escolher uma terra que já estava tranquila, que já estava conquistada. A Amanda Castro fez a seguinte pergunta para você, assim, dentro desse contexto. Qual é o limite entre a mediocridade e ser muito ambicioso? Dá para se contentar com a minha vida, querendo mais, sem ser medíocre e ambicioso? Dá. Então a gente vai entender o seguinte, até quando a gente lê Paulo, numa das cartas, salvo engano, na carta aos Filipenses, ele diz assim, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Mas Paulo era medíocre? Só a gente olhar as obras de Paulo. Paulo, ele não se contentava nesse aspecto. Ele aprendeu a entender que a vontade de Deus era tudo o que ele precisava. Aí a gente vai entender que quando a gente não quer viver na mediocridade, a gente vai buscar mais. Então a gente vai falar mais na frente, Amanda. A gente vai investir na gente. A gente vai
procurar se dar mais. Quando que isso torna um risco, um mal? É quando vem a soberba, é quando a gente tira a prioridade de Deus da vida da gente. Por exemplo, eu quero um pós-doutorado. Estou falando isso como se eu fosse doutor, não é? Então vamos dizer, o doutor que quer um pós-doutorado. Olha, é uma boa coisa? É. Mas eu posso abandonar Deus para correr atrás disso porque eu não sou... Não. Dá para conciliar você ter Deus como prioridade da sua vida e você continuar buscando as coisas mais, porque quando você está em plena comunhão com Deus, tudo aquilo que você busca mais é para a glória de Deus. E quando eu faço das minhas conquistas um motivo de glorificar a Deus, eu estou fazendo as coisas da maneira correta. Triste é quando a pessoa ela faz um simples mestrado e ela já começa a questionar a Bíblia Sagrada e começa a falar como se ela fosse a dona do saber, como se ela fosse um Platão, como se ela fosse um Sócrates, como se ela fosse um René Descartes, entendeu? Então aí a pessoa ela começa a achar que ela está muito além daquilo que ela realmente é. E a Bíblia diz assim, ó, não saiba mais do que te convém saber. Mas o versículo eu estou citando ele, tá, gente? Mas se você procurar, você vai achar. Então, às vezes a pessoa, ela quer um pouco mais. E ela acha que ela está além. Então a gente precisa entender isso. Que nós podemos conquistar, mas a nossa conquista dentro da vontade de Deus, ela glorifica a Deus. Aí não tem isso. Bom, temos um comentário aqui do Alan Menescal. Num mundo onde as pessoas estão acostumadas com menos fazer a sua parte, com menos fazer a sua parte, é mais do que o suficiente. Porque às vezes a gente pensa assim, ninguém está fazendo nada, se eu fizer a minha parte já está bom demais. Não é? É aquela historiazinha do incêndio que o passarinho pequenininho ia lá no mar, pegava água no bico e vinha, jogava no incêndio e falava, você acha que vai apagar o incêndio? Não, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então a gente precisa fazer a parte da gente? A gente precisa fazer a parte da gente. Mas a gente não pode medir por aquilo que não está fazendo nada. Eu fico pensando sempre o seguinte, você olha pessoas e pessoas que já realizaram tantas coisas, e eu fico pensando o seguinte, gente, eu não sei se a Marta gostaria disso, eu fico pensando assim, meu Deus, eu queria viver mais uns 80 anos, para eu tentar realizar mais coisas, porque tem pessoas com menos idade do que eu, e que já realizou coisas extraordinárias. Então eu preciso olhar essas pessoas que realizaram coisas extraordinárias e pensar assim, meu Deus, quem me dera ter mais vida para realizar também coisas grandes. Seria confortável olhar para quem é mais velho do que eu e falar assim, ele não fez nada e eu com essa idade eu já fiz isso. É mais ou menos aquilo. Eu plantei uma árvore, eu tenho um filho, eu escrevi um livro. Eu já fiz essas três coisas. Mas eu vou me contentar só com um livro? Eu vou me contentar só com uma árvore? Com os 2 filhos eu já me contentei. Com os 2 filhos eu me contentei. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, vocês. A Marta Cândido fez a seguinte pergunta, olha aí, vocês. Como eu posso medir se estou andando em mediocridade? Mais ou menos, né? Como que a gente vai se enquadrar na definição de mediocridade? Vamos lá, vocês. Primeiro, tem alguns sinais. Então vocês vão ter paciência que nós vamos dar alguns sintomas. Entregam só o que pedem. É mais ou menos o seguinte. O meu chefe fala assim, escuta, eu quero que você monte essa apresentação em PowerPoint para mim. PowerPoint hoje já está ultrapassado, né? Há 10 anos atrás eu fazia um PowerPoint, eu achava que era o must, porque fiz o PowerPoint. Então o PowerPoint já está ultrapassado. Aí eu vou lá, faço o PowerPoint e não coloco nenhuma animação, não coloco nenhum detalhe, não coloco nenhum fundo bacana, peguei um slide branquinho, digitei em Arial Black,
mais ou menos entreguei. Não, o senhor pediu o PowerPoint. Escuta, por que você não colocou, não pegou um slide que o tema fosse correspondente, para você enriquecer a apresentação? Você colocar uma animação nisso. Então, umas imagens para enriquecer. Então o medíocre, ele entrega só aquilo que é pedido. Se o patrão disser o seguinte, eu gostaria que você varresse esse espaço para mim. Ele varre e deixa um montinho de cisco no cantinho. Não, pediu para varrer. Quer dizer, uma pessoa dessa é aquela pessoa que não é promovível. Nunca será promovível. A gente precisa entender isso, né? São pessoas que gostam de monotonia. É aquela pessoa que faz tudo sempre igual. A mesa dela não pode sair do lugar. A cadeira, se alguém mexer na cadeira, ela viu que alguém mexeu na cadeira. Gente, se eu saio, desço a rua, um dia eu poderia subir a rua, fazer algo de forma diferente, não é? Eu preciso sair um pouco da rotina, porque a rotina, ela faz mal para a gente, né? Falta coragem, aquela pessoa que você diz assim, escuta, vamos fazer isso? E se der errado? Não, quanto é que a gente vai gastar? Não, nós vamos... Se a gente for lá e perder a viagem, só vê o lado negativo. Tem medo de tudo. Tem medo de tudo. Não assume responsabilidade, né? Se falasse, escuta, quem fez isso aqui? Não foi eu, não. Mas eu queria dar os parabéns para quem fez. Eu me lembro de uma vez, eu estava representando a gerência da empresa que eu trabalhava, porque o cargo de gerente estava vago e eu era gerente interino. Aí a gente foi para a matriz para uma reunião, era a reunião de gerentes, lá em São Paulo, estou na matriz. Aí o presidente da empresa ia fazer uma apresentação e aí, data show ligado e o negócio deu errado, eles desligaram o data show. E aí, quando você desliga o data show, você tem que esperar a lâmpada desaquecer um pouquinho para depois ela ligar. E eu sentado lá na frente. E ele? Aí eu fui lá, no jeito português de ser, puxei o negócio lá da parede, porque aí a lâmpada... Aí colocou os números, só olhou para mim e falou assim, tem hora que tem que fazer um negócio... Eu falei, tem. Depois eu falei, gente do céu, eu não sou gerente, eu não sou nada, e eu fiz isso na frente do cara aqui. Então a gente precisa assumir, não, foi eu que fiz. Não, isso aí sou eu que estou fazendo. E as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que fazem aquilo que não se espera delas. Tem pessoa que você fala assim, gente, mas como que ele foi promovido? Como é que ele conseguiu isso? Não é? Como que ele subiu nessa empresa? Porque ele não está esperando os outros determinar para ele. Ele toma a atitude, ele arrisca. Então, não vou fazer propaganda dela, porque tem uma empresa de seguros aqui em Divinópolis, que essa empresa já deve ter uns 25 anos, mais ou menos. E o dono dela, ele trabalhava num banco, na época era o Banco Real, trabalhava no banco e ele vendia seguro, aqui em Divinópolis, vendia seguro. E um dia deu uma zebra no seguro do cliente e ele não estava conseguindo ter uma resposta da diretoria lá em São Paulo. Ele foi, comprou uma passagem aérea com o dinheiro dele, pegou o avião em Belo Horizonte, foi para São Paulo, na matriz, eu vim cá para resolver isso aqui. E ele era um cara de estatura, assim, igual nós, ou menos, um pouquinho. O cara disse, ô baixinho, mas você é doido. E ele resolveu, hoje esse cara é dono, ou até onde eu sabia, era dono de uma empresa de seguros. Então é preciso a gente entender o seguinte, que a pessoa tem que assumir responsabilidade, não é? Falta de iniciativa e sobra desculpas. Então o medíocre, ele é sempre bom em dar desculpa. Ele é sempre bom, ele tem uma justificativa para tudo, cara. E às vezes fica muito mais bonito se a gente disser o seguinte, olha, ele não consegui. Ou assumir, olha, de fato faltou coragem. Né? O medíocre não assume riscos, que está dentro disso que a gente já falou. É de um pessimismo extraordinário. Você não pode contar com ele. Então ele está ali, naquela média. É o que não se arrisca, você vai olhar... Vamos lembrar o seguinte,
Nós temos um personagem no Brasil, na área do automobilismo, que ele arriscou quando? Tá, tudo bem, ele não morreu. Ele não morreu num acidente. Mas se você olhar a história dele e olhar a história de Ayrton Senna, morto, quem me inspira? É esse que está vivo ou aquele que morreu? Aquele que morreu que me inspira. Aquele que morreu, o Ayrton Senna, ele me inspira. Então, a gente vai ver o seguinte, que é aquele cara que ele acreditava e ele ia. Né? Ou aquele que ele está dando sintomas de mediocridade. É o cara que não se recicla. Aquele conhecimento que ele adquiriu, ele vai guardar aquele conhecimento. É mais ou menos igual o cara que recebeu o talento e ele falou, o quê? Não vou perder isso. Eu vou enterrar porque está garantido. Enquanto que os outros tiveram lucro, ele acabou tendo prejuízo. E a gente precisa entender que o conhecimento é algo em movimento. Nós precisamos estar em movimento. E confunde quantidade com qualidade. Os medíocres pensam e agem quantitativamente, enquanto que os grandes agem, sentem e vivem qualitativamente. Né? Então esses aí são alguns dos sintomas que a gente precisa entender. Se eu estiver pensando assim, eu estou em risco. Né? Então tem que cuidar. Tá perigoso, né, você? Tá perigoso. Bom, o Gustavo fez a seguinte pergunta. Viver na média não é ser regular? E ser regular não é bom? Nesse aspecto aqui não. Porque a gente está regulando abaixo da expectativa. Então a gente precisa entender o seguinte, que a maioria hoje procura a média. Gustavo, ele está certo nesse aspecto. Que a gente fala, não, a regularidade é muito bom. Tá, mas se eu continuo sendo regular, aí eu penso assim, vamos pensar na faculdade de medicina. Quem é que entra na faculdade pública de medicina? É o regular ou o que está acima da média? Quem vai conseguir as primeiras vagas numa empresa cujo salário é o salário também acima da média? Quem vai conseguir é quem estiver acima da média. Os regulares vão esperar. Olha só, eu sou regular. Tá bom, então você fica aqui, a primeira chamada é para os que estão acima da média. E aí, a gente vai ver também, vamos voltar para o cristianismo. Tinham alguns discípulos que estavam dentro da média. Tanto é que esses discípulos, eles não têm, não são tão, assim, falados, né? Quem era acima da média? Aí você vê João, Pedro, Tiago. Esses três eram acima da média em relação aos outros discípulos. E aí você vê quem foi o último a morrer. Foi aquele que era o top, que era João. Esse era tão top que ele não se contentava em ficar só próximo de Jesus. Ele queria ficar junto dele. Queria ficar junto de Jesus. Então é preciso a gente entender que ser regular não quer dizer que eu estou bem. Não quer dizer que eu estou bem. Eu passei. Eu passei. Porém, num estágio, eu não estarei ocupando a vaga que a empresa vai oferecer. Porque aquela é só para os que estão acima da média. Bom, temos uma pergunta aqui da Nádia Lima, pastor Jacinto. Não estou tendo mais alegria na minha profissão. Sinto que estou sendo medíocre. Como reverter isso? Mudar de profissão seria uma saída correta? A gente precisa pensar o seguinte. Enquanto, Nádia, nós estivermos vivos, nós temos a oportunidade de fazer dar uma guinada na nossa vida. E, às vezes, aquilo que a gente fazia deu prazer para a gente por um determinado tempo. Só que nós mudamos. A gente precisa entender isso. Eu gosto muito deixa eu confessar, né? Gosto muito de programa de culinária. E tem um programa de culinária doce que eu vejo sempre, que posso, ultimamente, aliás, eu não tenho visto.
Mas eu vi muitas pessoas que eram da área financeira, cargo de gestão, da área de exatas, da área de engenharia. Essas pessoas largaram para ir fazer doce, para ir para confeitaria. Gente, o que dá mais glamour? Ou glamour? O que dá mais glamour? É você ser dona de uma confeitaria ou você ter um cargo de gestão numa multinacional? Parece que estar na multinacional te dá muito mais glamour. Mas espera aqui, nós estamos falando de uma pessoa que tem a sua individualidade, a sua subjetividade. E aí ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que me dá prazer. Nós precisamos, Nádia, tentar sempre conciliar o seguinte, aquilo que me dá prazer com aquilo que me dá rentabilidade para eu viver. Porque senão o desgaste emocional, psíquico que eu tenho, ele vai comer da minha rentabilidade. E a gente precisa entender, como é que eu estou? Eu estou bem ou eu estou precisando tomar um remédio de tarja preta, por exemplo? Ou não estou conseguindo dormir, eu estou no processo de ansiedade, não é? Um estresse está acabando comigo, eu ganho bem, eu tenho uma projeção, mas o estresse está me matando, porque você está fazendo algo que deixou de te dar prazer. Então tem uma hora que se você tiver essa condição, Nádia, você tem que de repente voltar, procura um psicólogo que aplica teste vocacional. Eu não aplico teste vocacional. Então eu tenho amigos, se depois quiser eu indico. Então tem um psicólogo amigo que ele aplica teste vocacional. Talvez você entrou numa área sem a necessidade de um teste vocacional. Mas hoje também está tão fácil que às vezes, mas um teste vocacional aplicado por um psicólogo, ele vai ser mais assertivo do que esses testes das revistas que estão na mídia, né? Então, de repente, o teste vocacional pode te direcionar para aquilo que realmente te dá prazer. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui, que é da Marta Cândida, que, como a gente já falou até agora, a gente viu alguns detalhes sobre a mediocridade, e a gente tem que falar agora um pouquinho sobre como que a gente vai fugir, então, dessa mediocridade. A Marta Cândida perguntou o seguinte: quais atitudes são indicadas para sair dessa zona de mediocridade? Vamos lá. Primeira atitude é o desejo. Nós fazemos aquilo que nós desejamos. Quantas vezes nós já tomamos atitude que alguém falava assim pra gente: vocês são doidos, você é doido, você fez isso. Por que eu fiz? Porque eu fui movido por um desejo. Então eu preciso me sentir importunado com o meu estado. Eu preciso sentir desconfortável com aquilo. Aí, mediante o desconforto que isso me causa, eu preciso desejar. Né? E aí tem algumas atitudes que elas que são desencadeadas a partir disso aí. Então a gente pode falar, por exemplo, tem um propósito definido. Pergunta aqui da Nádia, né? Escuta, Nádia, você estabeleça um propósito. E esse propósito vai ser o seguinte, gente, eu quero sair, já juntei alguma coisa financeiramente, tive essa condição, agora eu vou fazer um plano de vida, né? Um projeto da minha vida daqui para frente. E eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, que às vezes você chega lá, tem um paciente de 40 anos de idade, e ele fala sobre a vida dele, e normalmente eu costumo usar a mesma argumentação. Eu falo, olha, a nossa expectativa de vida está girando aí de 80 a 85 anos. Você está com 40, então você tem mais uma vida pela frente. Às vezes até os 40 você foi empurrado. Agora às vezes já está casado, já tem uma condição melhor, já está com a cabeça mais no lugar, filhos estudando. Então agora dá para projetar a segunda etapa da vida. Aí pode entrar nessa condição, né? Vou sair disso. Segundo lugar, pare com o vitimismo para sair da média. Para sair da mediocridade, a gente tem que deixar a condição de vítima. Tem pessoas que patinam e elas sempre olham para elas e dizem o seguinte: não, mas tem gente que
recebe ajuda de todo mundo, ninguém me ajuda. Escuta, que dia que eu ganhei um caderno? A minha mãe, enquanto viva, ela dizia, de vez em quando ela falava para mim, não, eu tenho muita tristeza porque eu não dei conta de te dar um negócio para você estudar. Escuta, mas eu precisava esperar minha mãe ter condições de me dar as coisas? Tem gente que quer esperar o pai passar em alguma coisa para o pai dar para ele o primeiro carro. Meu pai nunca me deu nada. E quem disse que seu pai te colocou no mundo? Quem disse que seu pai precisa te dar alguma coisa? Seu pai te dá o alimento, seu pai te dá a casa. Você sai e fala assim, eu tenho uma casa para eu voltar. Eu tenho um quarto, eu tenho uma cama. Eu tenho isso. Tá, eu já tenho essa estrutura? Tenho. Então você vira nos 30. Para de fazer papel de vítima e fala assim, tá por minha conta, é por minha conta e risco. Onde eu quero chegar? Eu quero casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, o que eu quero ter? Quais são os meus objetivos? E largue o vitimismo, né? Vá se virar. Né? Terceira coisa, largue amizades medíocres. A Bíblia diz assim, anda com o sábio e ser sábio. Saint-Exupéry falou assim, diga-me com quem andas e direi quem és. Lá no Pequeno Príncipe. Então, a gente precisa entender, as pessoas que eu estou andando com elas me alavancam ou elas me travam? Porque tem gente que a gente precisa de amizade nova todos os dias. E eu preciso entender quando, entre aspas, amigo, ele quer continuar pegando o ônibus. Gente, eu andei de ônibus a vida toda, eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa tem que almejar algo, né? Olha, eu vou ter o meu carrinho. Não interessa qual carro que você vai ter. O que interessa é que você precisa pensar, eu posso parar de andar de ônibus e daqui uns dias eu tenho o meu carro. Agora aquele amigo fala assim, não, senhor, não mexe com isso não, você vai ter o trabalho, vai dar para você tirar a carteira. Esse tipo de amigo é um amigo que me trava. É o amigo que ele me prende. Então largue as amizades medíocres. Quarta coisa, nunca pare de aprender. Gente, todos os dias surge uma coisa nova. Todos os dias. Eu peguei o telefone Nokia em 1990 e alguma coisa, pouco tempo depois que saiu o celular, não peguei aquele tijolão da Motorola, estou fazendo propaganda dos dois, né? Já peguei o Nokiazinho assim, compridinho. Aí, o dia que eu troquei aquele telefone para um telefone que tremia, não, quando alguém chama, ele faz isso, vibra cal. Né? Aí vem telefone, você tem que começar a aprender. Eu tenho um telefone que só falta falar. Mas você sabe mexer nele? Não sei. Então vai aprender. É preciso aprender. Não tem jeito. As coisas continuarão evoluindo. Quem não aprendeu a mexer no Orkut, agora tem Facebook, agora tem Instagram, agora tem Twitter, agora tem tudo isso que daqui uns dias, né, vai ter neto de alguém e fala assim, vocês estão mexendo, vocês falaram em Facebook? E nós estamos achando que estamos com tudo. Nós estamos falando no Facebook e no Instagram. Né? Então vai ter isso tudo. Né? Acredite na lei da semeadura. Plante, plante, plante que você vai colher. Bom, antes de nós irmos para as nossas considerações finais, pastor Gersinho, existe alguma forma de nós sairmos da mediocridade usando os talentos, né, os dons que nós temos? Aliás, essas são ferramentas que Deus nos dá. A gente precisa entender, na nossa comunhão com Deus, na nossa vivência com Deus, buscar o que Deus entrega para mim. Porque Deus, na sua misericórdia, cada um de nós, que eu falei que somos potencialmente capazes de sair da mediocridade, todos nós somos. É porque Deus nos capacita, Deus, Ele nos dá ferramenta. Então, algumas coisas. Acredite, ninguém chega sozinho. Tem alianças. Faça parcerias. Esteja perto de alguém que agregue algo para você. Às vezes tem gente que são aquelas pessoas que
acha que vai ficar feio se ela ficar próxima de alguém que é melhor do que ela. Né? E o que a gente aprendeu? Que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se eu tenho uma convivência com pessoas boas, a tendência é eu enxergando próximo dessas pessoas. E eu posso passar essas pessoas e a gente pode fazer uma competição saudável de um crescendo e um arrastando o outro. Né? Atue na regra 120%. Olha, não entregue só 100%, entregue 120%. Faça algo mais. Sabe aquelas pessoas, e nós estamos na casa de um vendedor, né? Aquelas pessoas falam assim, não, a minha meta era 10 mil. Pô, bati a minha meta hoje. Aí o cliente liga e fala assim, escuta, eu quero fechar aquele pedido de 2 mil. Não, daqui a 3 dias eu te procuro, porque vai entrar no mês que vem. Por que não entrega os 12? Não, olha para você ver a insegurança, a mediocridade. Eu poderia entregar 12, mas eu prefiro guardar 2 mil de medo de zerar o mês que vem. Então entregue um pouco mais. Entenda que o caminho, ele é um caminho árduo. Nós falamos há poucos dias, não lembro se foi na live ou se foi numa pregação, parece, que todo mundo gostaria de ser aquele Jesus que estoura a pedra, que a pedra sai da porta do sepulcro, mas para acontecer aquilo teve o Gólgota, teve o caminho com a cruz nas costas, teve o juízo de pessoas religiosas que, sem caráter, julgaram o Senhor. Então ele passou por aquilo. Então o caminho é árduo. Aprenda a correr risco, assuma risco. O risco é inerente à nossa vida. Todos nós corremos risco a partir do momento que nós levantamos. Nós corremos risco. Não posso ter medo de correr risco. Pessoas de sucesso são pessoas que se movimentam. Né? Quem fica parado é poste. Nós temos que nos movimentar. Aprenda a ser grato a Deus. A gratidão é uma qualidade excepcional. Aprenda a ser grato a Deus. Bom, e existe um falso conforto, pastor Gerson, para quem está na mediocridade? Existe uma zona, vamos pensar assim, que a pessoa se engana, né? Porque vamos pensar, a gente fala da questão profissional, né? Aí eu sou o dono de uma empresa, e eu tenho 1000 funcionários, e aí na média, eu tenho 500 que estão na média. Na média, vamos falar de produtividade, de venda, de resultado. Esses 500 estão na média. Aí os que estão na média podem falar assim, não, eu sou intocável, porque eu estou na média. Aí de repente dos 500 eu preciso mandar 200 embora. Aí eu vou usar outros critérios, a média já não serve para mim. A média já não serve. Eu vou usar o critério de quem tem mais tempo de empresa. Eu vou usar o critério de quem nunca sofreu nenhuma advertência. Eu vou usar o critério de quem não falta. Quer dizer, a média de produtividade, a média de resultados foi jogada para o ralo. Então é uma falsidade, é um risco a gente se contentar. Esteja sempre em movimento. Para as pessoas olharem, vamos dizer, a pessoa olha o gráfico seu e percebe que o gráfico pode ter uma quedinha aqui, mas o gráfico está sempre apontando para cima. Precisa fazer isso. Bom, antes do senhor ir para as considerações finais e nos despedir em oração, muito obrigado pela sua participação. Não esqueça de deixar aí o seu joinha no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. Talvez você conhece alguém que está vivendo aí na média, manda esse vídeo da nossa live, compartilhe para que essa pessoa possa sair dessa zona de conforto, vamos pensar assim. Não se esqueça de acessar o nosso canal do YouTube, lá nós temos as nossas lives anteriores, tem muito conteúdo bacana para o seu aprendizado, para o seu desenvolvimento pessoal, também pelo nosso Instagram. É muito fácil, tudo AD Semeando Passo, tanto no YouTube quanto no Instagram e o Facebook, deixar o seu curtir na nossa página. As redes sociais também do Pastor Gersino, no Instagram, @psicólogo Gersino, no Twitter, Gersino_L e pelo Facebook, Gersino Gomes, pelo Instagram, @Alandinale, no Facebook, Alandinale, no YouTube, Casal PA. Não se esqueça de entrar, deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Pastor Gersino, suas considerações finais e oração em nome de Jesus. Amém. Olha,
eu e você podemos ser melhores profissionais, podemos ser melhores cristãos, numa linguagem evangélica e do cristão domingueiro. Então todo mundo vai no domingo mesmo, a maioria vai no domingo, eu estou na média, estou indo no domingo. E aí perde o culto de ensino, perde a escola dominical. Quer dizer, suba um pouquinho, faça algo mais. Nós podemos ser cristãos mais produtivos. Nós temos motivos para isso. Porque o que o Senhor Jesus deu para nós está muito acima daquilo que nós merecemos. Então vamos pedir a Deus para que nós sejamos melhores do que nós somos. Eu quero orar por você, pela sua família. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo muito superior para a sua vida. Se você crê, você pode falar para o Senhor: Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero ser despertado. Eu quero ser despertada para sair da zona de conforto e estar mais além para a glória do Teu nome. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu Te adoro. Senhor, eu Te agradeço por esses momentos que nós passamos aqui, falando de um assunto tão importante para a nossa vida diária. Eu Te agradeço por todos aqueles que nos acompanharam, que estão ainda nos acompanhando. E eu intercedo em favor de cada um deles, em favor das famílias. Ó Pai querido, aqueles que têm sonhos, que eles não desistam desses sonhos. Que eles possam, Senhor, fazer um programa daquilo que eles desejam e possam focar nisso, colocar esse projeto, esse sonho diante do Senhor e trabalhar para que isso se realize. Tome cada um deles, ó Pai, nas Tuas mãos. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Semana que vem é segunda ou terça? Terça-feira. Então, terça-feira, já divulgaremos o tema, mas contamos com vocês na próxima terça, às 20 horas. Um forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.